Bom, cadê eu? Aqui. Tá. Bom, boa noite para todos. À medida que o pessoal for entrando, dois recados iniciais. Eu mandei um e-mail, coloquei o link do canal que eu falei para vocês que tem lá do YouTube e a aula gravada, a última, né, da semana passada. Tá lá para quem quiser dar uma olhada, para quem não pôde estar presente aqui, né, na semana passada. E além disso, lá no canal, se vocês derem uma olhadinha, existem outros conteúdos que falam sobre cidade, planejamento urbano, enfim. E essa aula, de novo, eu estou gravando ela e depois eu subo pro YouTube. A segunda questão que eu fiquei de fechar com vocês é a indicação dos 3 primeiros textos para o trabalho. Então, eu vou mandar por e-mail, né? Fazer isso ainda hoje, depois que eu acabar a aula, e os textos vão ser 3. Aliás, são 3, né? Então seria o texto 1, que é do Henri Lefebvre, o texto 2 da Arlete Moisés Rodrigues e o texto 5 do Luiz de Pinedo Quinto Júnior, né? Chama Nova Legislação Urbana e os Velhos Fantasmas. Eu ainda não falei um pouco, não entrei ainda na questão do assunto que ele aborda, mas muito provavelmente isso já apareça hoje ou na próxima semana. Então são 3 textos relativamente de leitura média, né? E aí lembrando, vocês vão pegar o texto, pega o texto do Henri Lefebvre, lê, trabalha, faz a síntese, 2 laudas, 2 páginas, explica do que se trata o texto, do que o autor está colocando como ideias centrais, gerais, enfim, bem sucinto. Vai lá, pesquisa naqueles lugares que eu indiquei para vocês, lá naquele documento Sistema de Avaliação, tem lá alguns sites de pesquisa, que é além do Google Acadêmico, de autores e assuntos que converjam, né, que vão em direção ao que o Lefebvre está discutindo. Pode ir na mesma linha do Lefebvre, pode discutir, ir contra o Lefebvre, quer dizer, não tem problema. A questão é o diálogo. E aí a mesma situação, né? Lê o texto e aí coloca texto do Lefebvre, 2 páginas, texto escolhido, tal, autor ou autores tais, faz uma síntese breve, fechou a primeira parte. Vai no texto da Arlete, o mesmo processo, escolhe um texto que dialoga com o texto da Arlete, faz análise, explica o porquê que escolheu, pega o terceiro, ou no caso, né, o texto 5, que seria o terceiro texto a ser trabalhado, o mesmo sistema, e ao final, lá numas 10 linhas, faz uma explanação geral do entendimento do grupo, do assunto que foi tratado pelos autores, enfim, né? Uma síntese do trabalho, fechou, apresenta. Eu vou abrir, né, porque começa dia 18, então mais para frente eu abro um campo dentro do Moodle para que vocês possam postar um trabalho. Eu também aviso isso com antecedência. E aí, de novo, eu lembro, um aluno só posta o trabalho. Quer dizer, se o grupo é 3, um só posta. Não precisa, porque senão começa a me dar problema aqui, né? Então, um só basta, leio, e depois eu dou a devolutiva da nota. Dúvidas? Ótimo. E aí, qualquer dúvida, vocês me falam na semana que vem, né? Dá uma
uma olhada lá nesses textos que eu estou falando, mas eu vou indicar pelo e-mail lá, pelo aviso que eu mando para vocês, quais são os 3 textos, os nomes dos textos, os autores, a data de entrega do trabalho, etc, etc, etc. Mesmo processo da matéria passada. É isso aí, Gabriel. Então vamos lá. Bom, eu tô na semana passada, eu tô tentando, né, no jargão popular aqui, fazer um bem bolado dos textos que eu tô apresentando. Vamos abrir aqui e compartilhar, porque eu acho que tem algumas questões que ainda eu preciso fechar. Só um minutinho aqui. Planejamento urbano que não abriu. Vai. Aqui. Oi. 1, 2 e o 5. Isso. Tá? Tem deixa eu voltar aqui, o texto, o que está marcado lá, texto 4, deixa eu pegar aqui só para quem não olhou ainda, é a Lei Federal 6.766, é um artigo, né, produzido pelo Congresso. Depois eu vou postar a lei federal propriamente dita, né, que trata sobre a questão do parcelamento do solo urbano, né? E existe em trâmite no Congresso Nacional de longa data uma lei substituta. Então, na verdade, a gente fica fazendo puxadinhos, quer dizer, ela é uma lei antiga, né? Ela dá conta da realidade, né, do parcelamento do solo urbano até um certo ponto, porque a gente tem que sempre considerar, como a Arlete fala no texto dela, a cidade ela é extremamente dinâmica, né? O texto 3 é um dossiê e eu pedi para vocês lerem da página 5 à página 20. Deixa eu... Só que eu não sei se eu vou conseguir falar um pouco sobre ele hoje. Que trata sobre... é do pessoal da Federal do Rio de Janeiro, né? E trata um pouco sobre... são vários artigos que tratam um pouco sobre os recuos e retrocessos que o Brasil vem apresentando na questão da política nacional de desenvolvimento urbano, que ainda também está sendo formatada. A gente vai discutir um pouco isso, né? Sobretudo a partir do governo Temer, deu uma travada no processo, estava em encaminhamento nos governos anteriores. Óbvio que a hora que eu falo para vocês, olha, dá uma lida lá da página 5 à página 20, a galera aqui já começa no seguinte, né? O golpe militar que derrubou a Dilma Rousseff. Então, eu não sei quem é a pegada política de cada um, né? Mas assim, não... Deixa eu interromper aqui. Você pode falar, pô, mas não teve golpe, teve que cair mesmo, sai fora PT. Não, beleza, não é isso que me importa. O que importa é o conteúdo que vem na sequência e que aí não tem como entrar em discussão ideológica barata e rasa. O fato é que quando eu olho para a realidade, né, não se utilizando de senso comum ou de opinião, né, mas constatando, né, do ponto de vista de categorias teóricas, conceituais, a gente sim está tendo digamos que um retrocesso, né, nas políticas de desenvolvimento urbano no país. E aí o que me importa desse documento é que vocês tenham
uma noção do que a gente está falando de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Depois eu vou passar mais um texto para subsidiar vocês, que é um trabalho do IPEA, né, que foi encomendado pelo atual governo, né, no sentido de tentar dar continuidade na construção dessa política nacional de desenvolvimento urbano, tendo como referência a última conferência, né, tendo como referência a última Conferência Nacional das Cidades, que foi feita em 2016, onde ali havia toda uma pressão, né, já anterior, na verdade, porque já tinha uma pressão em cima dos governos do Lula e da Dilma, no sentido de dar encaminhamento a esse Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Então, é um documento que você vai lá, putz, eu não concordo, eu acho que a Dilma tinha que... Bom, gente, aí cada um que tire as suas conclusões. O que me importa é o que vem na sequência, né? Que são os apontamentos que o relatório promove, onde eles vão indicando quais são os retrocessos, e um apanhado geral, que também não é invenção ali, ninguém está falando nenhum absurdo, dos entraves e das amarras que não permitem que essa política de nacional de desenvolvimento urbano ela tenha a sua devida, o seu devido encaminhamento, né? Bom, depois a gente fala um pouco sobre isso. Na última aula, se eu não me engano, eu estava falando um pouco sobre o Henri Lefebvre, né, ainda, e a ideia que ele permite a nós fazer uma reflexão é quando ele está discutindo, né, quer dizer, a questão da industrialização e urbanização, o que acontece com aquela cidade anterior à Revolução Industrial, quando a indústria, né, os agentes capitalistas do setor industrial e, na sequência, os agentes capitalistas do setor financeiro, né, porque quando a gente olha para o sistema capitalista, ele tem diferentes fases, né, e é muito claro que hoje a dimensão financeira, né, ou seja, a dimensão financeira do sistema capitalista, é ela que comanda os demais setores, né, desse sistema que é tão complexo. Quando eu falo comanda os demais setores, é inclusive a nós, trabalhadores, né? Quer dizer, é só olhar para a sua vida, o seu cotidiano, aonde você percebe o tão quanto você é amarrado, né, na maior parte do tempo com o sistema financeiro. De alguma forma você está amarrado ao sistema financeiro, direta ou indiretamente. Seja porque você paga cheque especial, porque você aciona cartão de crédito, você faz parcelamento, você financia o seu imóvel, ou quando a gente entende que parte do orçamento da União, né, que é aprovado, né, você já tiver esse conteúdo, pelo que me falaram, em outra disciplina, mas lá quando você aprova o orçamento, né, da União, quer dizer, para onde que os recursos vão ser distribuídos, uma parte significativa, né, do orçamento da União é para pagamento de dívidas junto ao sistema financeiro. Quer dizer, o Brasil não tem mais o problema da chamada dívida externa, né, que foi quitada, foi eliminada no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, mas o governo federal, né, dentro da lógica do mercado, né, ou dentro da lógica do sistema capitalista, ele tem as suas amarras também com o sistema financeiro. Então, muito do orçamento, né, da União, que para garantir os investimentos da União, né, e
ser partilhado com os entes federativos, estados e municípios nas mais diversas áreas, uma fatia do bolo ela vai para o sistema financeiro, né? E o sistema financeiro, ele comanda os outros setores do modo de produção capitalista ou de sistema capitalista, porque se você pensar em atividade industrial, por exemplo, se eu quero fazer investimento, se eu quero renovar o parque industrial, etc., eu tenho que ir lá no sistema financeiro, eu faço a captação, né? Isso quando o sistema financeiro não controla dentro das holdings essas empresas. E aí ele pega toda a ponta, ele pega desde o setor de extrativismo, do setor da indústria de base, né, do setor da produção de bens duráveis, não duráveis, semiduráveis, comércio e serviços, né? Então, quando a gente olha para a cidade, né, a gente tem que entender que essa cidade contemporânea que eu tenho hoje, ela se dá a partir do processo da Revolução Industrial, na medida em que, né, figurativamente ou literalmente, os capitalistas industriais tomam de assalto a cidade, quer dizer, modificam a cidade, né? Então eles implodem a cidade, como eu falei na aula passada. Implodem não só do ponto de vista da organização da cidade, do ponto de vista de como é que a cidade se situa dentro da divisão territorial do trabalho, mas também do ponto de vista político. Por quê? Se a gente voltar lá na história, você tem os tais os chamados iluministas, né? Onde muito, por exemplo, se você pega um cara chamado Montesquieu, que tem todo um tratado sobre o Estado moderno, a divisão dos três poderes, quer dizer, é um processo que gradualmente ele vai se impondo, né? A partir os dois grandes marcos que você tem com a independência dos Estados Unidos, quer dizer, de colônia para país, os Estados Unidos é o primeiro que literalmente na arquitetura do país, né, adota os princípios iluministas, né, da divisão de três poderes. A Revolução Francesa, óbvio que você tem avanços e retrocessos, mas o fato é que quando a gente olha para boa parte do mundo, óbvio que você ainda tem exceções, o que impera é o tal do chamado Estado moderno, né? É o que a gente chama do Estado capitalista, né? Ele é o Estado liberal, ele não é outra coisa que não seja um Estado liberal. Mesmo onde você tenha, por exemplo, se a gente for no Oriente Médio, ainda a lógica de reis, de monarcas, mas o que impera é a lógica do Estado capitalista, né? Então, você implode a cidade. Nesse processo de implosão, existe o que a gente chama de explosão, ou seja, tudo aquilo que é alterado e modificado gradualmente nas cidades, ela vai transbordando geograficamente mundo afora. E aí a gente tem que entender que esse processo ele não para naquele momento de transformação. Esse processo é fluxo contínuo. Então, o tempo inteiro a cidade está implodindo, explodindo, implodindo, explodindo, implodindo, explodindo. Por quê? Além da cidade ser dinâmica, né, o próprio sistema, o próprio modo de produção capitalista também é dinâmico, né? E é dinâmico, sobretudo, se a gente considerar que é um sistema que você tem toda uma literatura, né, tanto de autores de direita como de esquerda, que reconhece que o sistema capitalista ele vive em permanente estado de crise, né? E a crise é fundamental para a existência, isso é uma contradição do sistema, né? A crise ela é fundamental para a própria existência do sistema, né? Porque na medida em que o sistema ele entra em crise né, ou ele intensifica a sua crise, é o que a gente tem de um autor chamado Joseph Schumpeter,
que trabalha com o conceito de destruição criativa. Então, o capital ele pega tudo aquilo que era construído, tudo aquilo que estava posto, né? E ele destrói, impõe o novo, né? Com qual objetivo? Né? O objetivo é sempre a questão da remuneração do capital, né? E a cidade é o locus de todo esse processo. Então, seja no passado, seja no presente, o que move, né, os agentes capitalistas, que é o que controlam a cidade, que é o que comandam, inclusive, nessa associação com o Estado, o modo como a cidade se organiza, né? É o objetivo da remuneração ou das remunerações do capital, que é a questão do lucro, juros e renda, né? E no meio disso tudo sobra o conflito e as contradições na relação capital-trabalho, né? Então, a cidade, a partir da Revolução Industrial até os dias atuais, ela tem como, por exemplo, característica na sua organização o aspecto de que ela tem que comportar diversos territórios, aonde são várias as funções, né? O de abrigar moradias, o de abrigar atividades econômicas das mais diferentes ordens, né? E como é que você faz para linkar trabalhadores e atividades econômicas, né? E aí entra toda a questão de mobilidade, né? Óbvio que quando você fala de que você tem diferentes territórios que abrigam diferentes, digamos, usos, né? Porque sim, quando eu tenho uma zona voltada para uso residencial, eu tenho as zonas específicas voltadas para usos comerciais, eu tenho as chamadas as zonas mistas. Tudo isso é amparado por uma série de legislações que vem desde o plano federal, passando para o estadual e municipal, né? E óbvio que você tem algum grau de autonomia por parte dos municípios no sentido de estabelecer leis de parcelamento do solo urbano, código de posturas, o sistema viário, que a gente vai depois discutir um pouco isso, mas óbvio que você tem leis federais, né, que determinam o espectro geral de como é que essas leis elas podem ou elas devem ser encaminhadas, né? Então, com isso, o que a gente tem que entender é que a lei também ela tem um problema sério, né? Quando a gente pensa e considera o urbano, né, que é extremamente dinâmico, e as legislações. Ou seja, a legislação ela não consegue acompanhar a dinâmica e as demandas da cidade, né? São ritmos diferentes. Eventualmente, em um ou outro caso, existe uma sintonia, uma tentativa por parte dos gestores públicos, um esforço gigantesco, né, da construção de políticas públicas que dê conta dessa celeridade de mudança que ocorre no âmbito urbano, né? Mas o fato é que existe um grande hiato nesse processo todo. Dúvidas até aqui? Não? Então tá. Outras coisas que eu acabei não... Eu não lembro quem fez 2 anos de arquitetura, que a gente estava falando, que eu falei, eu vou falar de Paris. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é a questão de quando é que surge a lógica que prevalece do ponto de vista da ideia do urbanismo, que vai ser adotado, né, não só
nos chamados ditos países desenvolvidos, mas numa série de países em desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Óbvio que a gente tem que considerar que você ainda tem países que estão num estágio que a gente poderia considerar muito abaixo daquilo que a gente classifica essa dualidade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, por exemplo, quando você pega países do continente africano, essa discussão ela se dá em outro campo, numa outra realidade. Óbvio que você tem grandes cidades que adotam princípios urbanísticos, mas uma boa parte do continente africano, o que impera ainda é a miséria de uma tal ordem que você tem muito mais um aspecto de pobreza intensa dentro da cidade, né? E poucos mecanismos, poucas ferramentas, poucos recursos de impor qualquer processo de urbanismo. Aqui no Brasil, o que a gente adota ou adotou como parâmetro, óbvio que sempre existem correntes que procuram estancar esse processo, porque ele é concomitante ao processo do planejamento, é aquilo que é inaugurado na França, né, no meados do século XIX, com um cara chamado Barão de Haussmann, né, que é o que a gente define como urbanismo higienista. Então, lá na história tem um evento chamado Comuna de Paris, é um levante de trabalhadores que tentam tomar o Estado, né, com uma perspectiva de um Estado, de impor um Estado comunista, né, ou um Estado socialista, quer dizer, isso depois vai acontecer mais adiante, em 17, na futura União Soviética, inicialmente na Rússia. E não diferente de outras cidades europeias, Paris é marcada por a cidade toda estruturada, ela não tinha grandes avenidas, quer dizer, eram ruelas, eram pequenas ruas, era tudo fechado, eram imóveis, edificações, ambientes construídos extremamente antigos, né? Talvez uma foto que dê para a gente ter uma noção do que eu estou falando, eu apresentei isso numa outra aula, deixa eu ver aqui, só para ter uma noção. É isso daqui, ó. São essas ruas afuniladas, quer dizer, então tenta imaginar em plena Revolução Industrial uma quantidade significativa de pessoas vindo para a cidade. A França tem uma particularidade, ela sempre teve e continua tendo ainda, na realidade dela, a presença de uma população rural muito intensa, né? Tanto que quando a geografia ela é fundada, né, primeiro na Alemanha e na sequência na escola francesa, o pai da geografia francesa, que a gente chama de Vidal de Lablache, ele tem todo um estudo sobre território francês, onde o desafio dele é manter e fortalecer a realidade rural francesa, né, a questão da produção das pequenas comunidades, e concomitante isso ao processo da transformação que você tem via Revolução Industrial, né? E a partir desse levante, óbvio que o Estado francês, você tem a história das barricadas, né? Então, são os trabalhadores fechando as ruas, o exército de um lado, trabalhadores de outro, e literalmente aquela guerra mesmo, aquela batalha de território palmo a palmo, né? Mas no final o que vai acontecer é que a força do Estado ela prevalece, né? E a Comuna de Paris ela é dissolvida, ela é derrotada, né? E o Barão de Haussmann ele é convocado pelo Estado francês para modernizar Paris, né? Ou seja, para ventilar Paris. Na verdade para evitar com que você tenha futuras novas rebeliões aonde você veja o Estado
entrincheirado com trabalhadores do outro lado. E aí, basicamente, esse processo ele vai ser inicialmente adotado na França, mas ele vai passar, basicamente, por todos os demais países, inclusive sendo adotado também no Brasil, né? Então, o que começa a prevalecer, né, é a lógica das grandes avenidas. Por que a gente fala? Porque ele é um higienista. Aqui, por exemplo, é o Rio de Janeiro, no início do século XX. A gente fala muito de favela hoje, mas a precariedade ela é marca registrada na realidade urbana brasileira, né? Você tem eventos, né, também, se você for na história, esse momento que a gente vive de pandemia, o Brasil no início do século XX, ele tem problemas sérios. Por exemplo, você vai ter a revolta da vacina, né? Você tem problema de febre amarela, você tem problema de varíola, e o Estado não tinha assim, nenhum critério parece que a história ela se repete, né?